Fala galera, tá iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora? E já vamos pedindo aí para você curtir, compartilhar, dar um like, se inscrever no canal e tudo aí que nos ajuda aí a impulsionar um pouco aí o nosso canal, nossas redes sociais, para a gente possa continuar levando a história de Itajaí através das redes sociais. Dante, que papo é esse agora? Bom, Jefferson, hoje o papo é sobre um empreendedor da cidade, natural da cidade, o seu Carlos Bittencourt, natural de Itajaí, tem 63 anos de idade. Ele que empreende na área do jornalismo há muito tempo aqui na cidade. Ele iniciou nessa área aos 16 anos de idade, né, seu Carlos? 16 anos. Em 1976. Dentre tantos trabalhos que ele já fez, o pessoal que é um pouquinho aí da nossa geração vai lembrar do Nightia, e hoje ele é o homem que comanda o Jornal dos Bairros, um grande canal do YouTube, das redes sociais, do Instagram, Facebook, que traz notícias de Itajaí e do Brasil. Hein? É isso aí. Seu Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e participar desse papo aí a respeito da cidade, já que a gente tem algumas lutas aqui dentro da cidade, né, com os jornais que a gente produziu já desde o início, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo. Estou à disposição aí para a gente conversar, bater um papo. Seu Carlos, o Dante falou um pouco do seu currículo aí, que é bem extenso. Eu trabalhei em vários jornais aí, né, ao longo das últimas décadas, né? Hoje faz um trabalho sensacional através do Jornal dos Bairros, divulgando um pouco da cidade, trazendo notícias do mundo para cá, né? Mas quem é o Carlos? Quem que é esse cara por trás do Jornal dos Bairros hoje? O Carlos Bittencourt é um jornalista de sangue, vamos dizer assim, né? Porque, na realidade, jornalismo hoje, para te fazer, tu tem que estar com ele no sangue. Tu tem que gostar do que faz, porque o jornalismo não tem hora, né? Não tem hora para você fazer isso. Então, eu comecei, né, com 16 anos, porque na época eu trabalhava já, eu comecei trabalhando aos 12, só para vocês terem uma noção. Naquela época, né, nos anos, né, 80 e 70, comecei a trabalhar com os 12 anos, e eu trabalhei primeiro num escritório de contabilidade que eu me sentia muito preso. E de ajudante lá de escritório, né? Naquela época o escritório de contabilidade você fazia tudo na mão, e eu me sentia preso, eu tenho que fazer alguma coisa diferenciada. Então eu comprei na época uma máquina fotográfica, daquelas ainda de plástico, uma máquina de plástico que tinha aqueles cubos em cima do flash. Tá? Se encaixava o flash em cima? Se encaixava o flash em cima o Jefferson não é dessa época. Eu não tô... eu não sei, eu acho que você nem era nascido ainda. Eu lembro do meu pai com uma máquina dessa, que ele encaixava acho que você não era nem... Tu lembra mesmo, eu não quero revelar, tá bom. Cara, a gente às vezes vai falando assim, mas pô, são 47 anos de estrada aqui no jornalismo, né? Então, quase meio século. Pô, se a gente ficar pensando bem, é meio século, são 50 anos, 4 décadas. Então, quando eu não estava contente na contabilidade, o que eu fiz? Eu comprei essa máquina fotográfica, fui dizendo assim, poxa, fui botando na minha cabeça, né? Poxa, eu vou tirar uma foto diferenciada. Tirar uma foto, uma coisa diferente, e vou tentar vender para jornal. Porque naquela época a gente já acompanhava jornal, porque naquela época o jornal já era muito acirrado, a briga, porque nós tínhamos aqui o jornal O Estado, que era muito grande no estado de Santa Catarina, nós tínhamos o Jornal de Santa Catarina, nós tínhamos o Jornal Notícia, e eles eram diário. E tinha, na época, também uma Nação, que era dos Diários Associados. E esses jornais todos eram diários e se combatiam, né, em Itajaí. Concorrência em Itajaí. Né? Então, eu disse, vou tirar uma foto. E eu, na época, conhecia muito bem o gerente do jornal O Estado aqui, que era o José Pereira, né? É vivo ainda hoje. Então, eu só vou tirar uma foto sensacional. E fui saindo aí pelas ruas, não encontrei nada, às vezes tirava de uma coisa, outra vez de outra. E naquela época, eu fui em Navegantes, que eu tinha uma tia em Navegantes, e fui na praia em Navegantes. Isso em janeiro de 76. Fui na praia, era bem comecinho do ano de 76, fui na praia em Navegantes. Disse, puxa vida, será que acontece alguma coisa diferente aqui? Vocês imaginam, 47 anos atrás, a praia de Navegante, né? Era um deserto. Imagino. Era um deserto total. Será que acontece alguma coisa? Será que não acontece? Aí daqui a pouco, vai cair. Pô, não é que caiu um avião na praia? Sério? Sério. Caiu um avião na praia. Um monomotor. Isso em que ano? Em 76. 76. Caiu um monomotor na praia. E eu só vi, imagina,
Quem é que vai ter uma máquina fotográfica querendo tirar uma foto diferente? Com ela tira como? Eu com ela ali na mão e justamente no lado de onde que aconteceu o negócio. O cara não estava certo, longe. O cara certo, o equipamento certo, na hora certa. Cara, eu sempre costumo dizer que Deus jogou um avião na minha cabeça. Tá? Para mim virar jornalista. Porque não é possível, cara. Você está numa cidade como Navegantes, uma praia como Navegantes, há 47 anos atrás, onde praticamente ela era uma praia deserta, vamos imaginar, 43 anos atrás. Mas lá para frente, nem ali na frente da João Sacavém, nem na frente da João Sacavém, mais para frente. E você tá com uma máquina na mão, na hora que cai um avião na praia, pô. Então, eu comecei a tirar foto, nem sabia se ia dar certo ou não, do avião emborcado na água. Não sabia se ia dar certo ou não, fiz foto, fiz uma entrevistinha lá, porque o piloto, ele na hora que ele caiu, ele virou, o pessoal que estava meio que ali ajudou a virar, o piloto saiu do avião, e eu meio que fiz uma entrevista com ele, né? Tipo assim, uma coisa bem... Um relato dele. Um relato dele. O cara tava super nervoso, imagina. Imagina. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa minha maquinazinha inteirinha, né, sem mexer nela, digo, segunda-feira eu vou num jornal e tentar vender essas fotos. E eu fui no jornal Estado. Encontrei o Pereira lá, que na época era o gerente do jornal. Ele disse, cara, eu tô com umas fotos aqui de um acidente na Praia de Navegantes ontem. Eu disse, como um acidente? O Pereira é bem assim, como um acidente? Eu não tô sabendo de nada. Não, mas tá aqui, ó. Tem certeza que tem alguma coisa? Tem. Ele chamou uns caras que antigamente as fotografias, eles tinham sempre uns caras para revelar. Olha, revela a foto aí. Se for boa, a gente fica com a foto. Cara, foto deu todas certas, cara. Era o avião o cara saindo da água, o pessoal empurrando o avião para fora d'água. E aí ele disse, poxa, cara, tu tens assim meio que um tino para jornalismo. Pô, mas eu com 16 anos de idade, fazendo o 2º grau no Vitor Meirelles, tá? Estudava de manhã ou à tarde, eu não me lembro. Mas estudava, 16 anos de idade. Não conhecia nada de jornalismo, nem imaginava. Gostava de ter uma aventura qualquer, né? Como eu tive ali. Mas assim, pensar, dizer assim, vamos trabalhar com jornalismo? E aí, o que aconteceu? O Pereira disse assim, olha, aqui no estado a gente não tem vaga, mas eu vou te indicar para uma pessoa que ela precisa de um foca. Foca é o seguinte, no tempo do antigo jornalismo, ele chamava o repórter que iniciava de foca. Por quê? Porque ele ia fuçar em tudo. Tá? Então a gente era chamado de foca. Quando comecei, aí ele me indicou para o Renato Manes de Freitas, que era o diretor de jornalismo lá, era o gerente de jornalismo do jornal A Nação, na época, que era, como te falei, era um dos órgãos dos diários associados de Santa Catarina, que fazia parte do grupo do Assis Chateaubriand, tá? Que é da Rede Tupi, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? O Renato, não, eu estou precisando de um guri aqui. Estou precisando de um guri aqui para buscar matéria. Porque antigamente, não é como hoje, tu receber todo esse material no antigamente, você ia na prefeitura todo dia, você ia na polícia todo dia, você ia fuçar todo dia alguma coisa, você tinha que fuçar, né? O Foca tinha que fuçar para encontrar matéria. Nos locais. Encontrar matéria, tu tinha que encontrar matéria. Isso aí, né? Você ia pela rua encontrar matéria. Aí o cara chegou e disse, não, vamos fazer um teste contigo. Aí eu ia lá, pegava os dados, ele sentava do meu lado e escrevia a matéria, eu passando os dados para ele. Começou assim o negócio de jornalismo. Aí daqui a pouco ele chegou, depois de um mês, 2 meses, ele disse, não, tu vai começar a escrever as matérias agora. Eu disse, cara, mas eu não sei escrever matéria, não tenho nem ideia. Aí ele começou a me explicar, me ensinar. Você tem que ter o lead da matéria, onde você no início vai chamar a atenção do leitor com tudo, depois você tem que ter o meio, tem que ter o corpo, você tem que chamar a atenção do leitor nas primeiras palavras ali, nas primeiras letras, se não chamar a atenção do leitor, ele não vai pro resto do negócio, da matéria. E aí comecei a escrever a matéria, né? Daquelas máquinas Olivetti antiga, né? Aquelas que se fazia desse jeito aqui. Onde que ficava? Na rua Pedro Ferreira, aonde fica hoje, vamos botar ali... Tudo acontecia na Pedro Ferreira, né? Tudo acontecia na Pedro Ferreira. Na Pedro Ferreira não tinha o cartório Júlio César, te lembra? Sim. Era antes do cartório Júlio César ali, bem naquela sala do cartório Júlio César. Entendi. Tá, hoje eu não sei o que tem ali, não sei se é uma papelaria, mas era bem naquela sala ali. A gente pegava a sala do começo ao fim. Tudo era a redação do jornal A Nação. E aí quando eu comecei a escrever o material, ele pegava, escrevia 20 linhas e ficava 15. Escrevia 20 linhas e ficava 15. Foi escrevendo e fui modificando, até que chegou uma hora que eu aprendi, né, a técnica de escrever. Mas a questão de, além de aprender a técnica de escrever, você tem que ter o gosto
pelo negócio. E como eu te falei, cara, aquilo aí, a profissão de jornalismo, para mim, ela veio, eu sempre digo, veio como uma dádiva de Deus. Porque da forma que aconteceu comigo e da forma que eu estou até hoje no jornalismo, 47 anos depois, não é fácil, tu sabe, tu depois criar outras coisas e tu ir acompanhando ao longo do tempo, desses 47 anos, toda a evolução que teve o jornalismo. Pois é, conta um pouquinho dessa evolução do jornalismo em Itajaí, especificamente, né? Ou até no estado, enfim, que o senhor participou. Que você falou do estado, né? Do A Nação. O Jornal de Santa Catarina, na época, e o Jornal do Joinville. Né? Mas aqui... Notícia de Joinville. Mas aqui em Itajaí, a gente pegando ali a década de 70, né? Que o senhor... 76... Pra cá, né? Quais os jornais que o senhor destaca? Ou os jornalistas, as pessoas que se destacaram aí nesse tempo em Itajaí? Esse tempo ali, os jornalistas que mais se destacaram realmente era o pessoal da Nação. Era o que tinha mais, né, vamos dizer assim, não credibilidade. Mas como estavam com o jornal diário, então quem trabalhava na redação porque assim, esses jornais diários eram todos, né, de Florianópolis, mas as redações, cada um tinha uma redação numa cidade. No caso, a Nação tinha redação em Itajaí e tinha a Nação de Itajaí. Foi o único jornal. Eu ia perguntar, ele tinha um exemplar para Itajaí. Para Itajaí. O que eram os diários associados? Diários associados eram 5 jornais em Santa Catarina. Era o Jornal de Florianópolis, o Jornal de Joinville, a Nação de Itajaí, a Nação de Brusque e a Nação de Blumenau. A Nação, da terceira página em diante, eram quase iguais para todos. E nós mudávamos a capa somente para Itajaí, para Blumenau e para lá. Né? Ou a matéria que fosse chamar a atenção na frente seria da cidade. Então o jornal era da cidade, Itajaí, embora ele tivesse uma circulação também regional. Então, assim, nós tínhamos esses jornais todos e tínhamos alguns pequenos na época ali, alguns semanários que começaram e morreram, começaram e morreram. A gente teve vários, assim, entendeu? Mas acabaram não pegando na cidade. Até depois que surgiu o Diarinho, né? Depois outros jornais que foram entrando, o próprio Jornal dos Bairros, que já tem 30 anos aí de existência. O Jornal dos Bairros tem 30 anos. 30 anos, já. Como que começou o Jornal dos Bairros? Justamente o Jornal dos Bairros começou nessa mudança de fase minha de jornalista para empresário, para empreendedor. Quando eu comecei, até 89 eu trabalhava como repórter. Né? Eu já trabalhei no Jornal A Nação, trabalhei depois no Jornal do Povo, que era um antigo semanário, tinha mais de 100 anos em Itajaí, mais de 100 anos, e era de propriedade do senhor Dr. Antônio Carlos de Campos Silva, que era advogado e também proprietário do jornal, foi por muito tempo do senhor Félix Foz, da família Félix Foz, e muito respeitado em Itajaí, ele tinha tipografia e ao mesmo tempo jornal. Aí o doutor Antônio comprou o jornal do Povo e eu fui trabalhar com ele como gerente do jornal. E fiquei ali, 10, 15 anos trabalhando como gerente do jornal. E ali a gente aprendeu também muita coisa, né? Porque na parte da Nação, do Povo, do Jornal do Povo, a gente não trabalhava só com jornalismo. Eu era gerente e trabalhava com comercial também. Então eu aprendi no jornalismo, lado do jornalismo, e aprendi também a parte de comercial, de como lá buscar anúncio, né? Ligar, ver, gerenciar um jornal, aquele era semanário, então você gerenciava durante a semana, pegava anúncio, ia buscar. Antigamente tinha muita empresa que tinha que publicar os seus balanços, né? Era obrigatório, as SAs publicaram o balanço, então a gente corria atrás, isso aí quando era a época dos balanços, que se eu não me engano era março, alguma coisa assim nesse sentido. E aí, depois eu fui trabalhar no Jornal de Santa Catarina. O Jornal de Santa Catarina era a filial aqui em Itajaí, né, a matriz em Blumenau, e o Jornal de Santa Catarina começou a fazer, né, como outros jornais começaram a fazer, uns tabloides. Começou a era dos tabloides, né, que é aquele jornalzinho menor, e os outros eram tamanho standard, que são os jornais maiores. E aí eu disse assim, cara, quem sabe eu invento um jornalzinho desse aqui para fazer em Itajaí. E aí eu comecei a bolar uma estratégia de como fazer esses jornais, de que forma fazer. Eu já tinha a expertise de ser jornalista, né? Já sabia. A questão de anúncios já sabia como pegar, como criar a parte comercial. E comecei a oferecer os jornais para entidades de Itajaí, empresas de Itajaí, que tivessem um nicho de mercado em que eu pudesse fazer o comercial e garantir que o sustento do jornal não dependesse dessa entidade. Qual era o meu atrativo para convencer a empresa a fazer o jornal? Era de que eu bancaria o jornal,
né? E eles só teriam lá, só me dariam o nome do jornal. Obviamente as matérias eram de responsabilidade deles, né? Eu só fazia as matérias, mas era do interesse deles. Então assim eu comecei. O primeiro jornal que eu fiz foi o do Vídeo Clube do Brasil. Talvez as pessoas bem antigas, bem mais antigas aqui de Itajaí. Eu lembro desse. Eu lembro, né? Esse Vídeo Clube do Brasil, ele ficava na esquina da rua Almirante Barroso. Com as Tijucas. Na Almirante Barroso, desculpa, da Tijucas. É isso. Almirante Barroso. Exatamente na esquina ali. Foi o primeiro. Eu também lembro, então é com problema. Foi o primeiro videoclube que se instalou em Itajaí, e ele tinha essa questão, porque o videoclube de Itajaí, ele tinha um nome que era mais regional, ou meio que estadual, então ele era um videoclube super importante. E é o videoclube que tinha mais lançamentos. E naquela época não era qualquer pessoa que podia ter um videocassete, tá? Só mesmo quem tinha grana, né? Então o que eu pensei? Poxa, já que esse pessoal vai lá, quem vai lá pegar vídeo para alugar é pessoa com posses, né? Ou com dinheiro, com grana, empresário, alguma coisa nesse sentido, eu vou propor para o cara do videoclube a fazer um jornal. Não me lembro na época se era quinzenal, eu acredito que seja quinzenal, e eu vou atrás de publicidade para cobrir o custo, e a gente distribui esse jornal lá dentro com os lançamentos, com catálogo de lançamentos. Aí o cara vai entrar lá para alugar o videocassete, ele já vai receber os lançamentos, vai ler, e o que lhe interessar, ele já vai para... Leva para casa? Já leva para casa, já dá uma olhada e tal. E o comercial, quem se interessaria em investir ali? Gente que quer vender, porque só vai empresário lá no videoclube, o empresário compra, todo mundo compra, então é nesse sentido. Bom, beleza, deu certo e comecei a fazer. Surgiu então a ideia... O senhor foi precursor do Netflix também, junto. Exatamente. E aí surgiu a ideia também de oferecer o mesmo estilo de trabalho para a Associação Comercial Industrial de Itajaí. Na época lá era o seu Figueiredo, dono da Cibara, era o presidente, ele ficou presidente lá por muitas gestões. Eu cheguei para o seu Figueiredo lá, seu Figueiredo, olha, tem uma ideia assim, assado, ensopado, quero fazer um jornal aqui para a associação. A gente não tem dinheiro, não sei o quê. Não, vocês não vão gastar nada com o jornal. Eu vou cobrir o custo do jornal, pegando anúncios, né? E a associação comercial, ela vai ter um jornal para poder informar os seus associados o que está acontecendo, o que a diretoria decide, quais são as pautas e tudo mais. A gente vai entregar isso aí para os associados, né? Vai ser entregue, e ao mesmo tempo eu usava o nome da associação para fazer o faturamento. Obviamente que eu estava fazendo um jornal para a associação. Assim foi com a associação, assim foi com o jornal da Univale. Eu cheguei a fazer um tempo um jornal para a Univale, bem no início da Univale mesmo. Cheguei a fazer... Vilela lá? Exatamente, no tempo do Vilela. Eu cheguei a fazer um jornal lá para eles. Também qual era o objetivo? Você pegar estudante, pegar um nicho de mercado para quem quer anunciar para estudante. Aí surgiu o jornal paroquial, que o padre Davi, na época, o padre Davi é vivo hoje, está em Florianópolis, o padre Davi chegou e disse assim, Carlos, não quer fazer um jornal aqui para as paróquias aqui da região? Eu disse, padre Davi, é interessante, porque eu vou pegar um nicho de mercado, que é a igreja, onde vai casais, vai essa coisa toda. Então já veio a ideia, nicho de mercado desse aqui. Porque tudo que tu lança, tu tem que pensar no nicho de mercado que tu vai atingir e como tu vai cobrir o faturamento. Porque jornal não é barato, jornal não é barato de pagar, é caro, né? Eram edições de 5 mil exemplares, eram edições de 3 mil, 5 mil, desse jeito. Bom, mas interessante que o senhor foi praticamente sendo o pioneiro nesses nichos, né? Não, pioneiros nesse nicho. E tem um pioneirismo aqui que o senhor falou no início aqui, né? Que muita gente vai lembrar aí, que é o Night Seer, né? Pois é. Muita gente ficava de olho no outro dia da baladinha para ver as fotos que iam aparecer. Quem que estava indo na balada? Acho que foi ali antes ou depois do Orkut, o próximo. Foi antes. Antes de um pouco, né? Foi antes. Antes do Orkut, claro. Que as pessoas da região, para saber, né, quem foi na baladinha e tal, como é que surgiu esse nicho de mercado aí pro senhor? Essa ideia aí. Essa ideia foi bacana porque os meus filhos trabalhavam comigo, né? Um ainda trabalha comigo, que é o menor, que eu digo, já tem 30 e poucos anos já. O mais novo trabalhava comigo e o mais velho hoje, Paulo André, que é chefe de cozinha. Eles trabalhavam comigo, sempre trabalharam comigo ali, porque nesse percurso todo eu tinha gráfica também, e além dos jornais e tal que eu fazia. E aí eles trabalhavam sempre comigo. O que eu pensei? Eles começaram a ir para balada, tá? E para balada,
guri de 16, 17 anos, você tinha que levar, você tinha que buscar, aquela coisa toda, né? Aí eu comecei a observar, poxa, uma balada aqui, ninguém fala, ninguém diz nada, ninguém dá notícia. Eu acho interessante fazer o seguinte, você jogar um jornal da balada para que esses caras que estão indo hoje na balada vão ser os empresários de amanhã, tá? E também vai ter gente que também vai estar interessada em divulgar alguma coisa para o jovem, porque o jovem vai para a balada, ele vai ter que comprar roupa, ter que comprar sapato, ele não vai, né? E aí veio a questão, como eu sempre falo, o nicho. Eu tenho que encontrar um nicho para criar um produto. Eu disse, poxa, vai ser interessante criar, a gente inventou um nome e tal, Nightsia, e começamos ele e o outro filho meu começaram para a balada e eles começaram a fazer as fotos. Comprou máquina, compramos daí, tivemos que comprar scanner, que na época era tudo fotografia mesmo, né? Você tinha que escanear a fotografia para colocar no jornal. Então, aí a gente começou com esse negócio. Os filhos começaram a... Jornal impresso, né? Pessoal era jornal, na época era jornal, não era revista ainda. Era jornal. E a gente começou a fazer esse trabalho. Tudo dentro, como te falei, aproveitando o nicho. Nessa mesma época... Aí logo em seguida já surgiu o site do Nightsia, que tem até hoje, né? A revista a gente não está mais circulando com ela, mas o site está no ar. A gente tem hoje 12 fotógrafos rodando à noite aí. Olha só. Né? Porque não é só hoje balada, né? É barzinho, é aquele pessoal que está lá, né, curtindo em algum lugar, a gente vai lá, faz a foto e entrega, não só coloca no Nightsia, como também entrega para o proprietário para ele colocar nas redes sociais dele. Então é uma coluna social... com uma divulgação do próprio do empreendimento, né? Do restaurante, da balada, enfim. Sim, o objetivo virou nesse sentido, entendeu? Depois até da pandemia, né? Porque até a pandemia você tinha tudo livre, né? Eram as baladas todas livres, era tudo a mil maravilha. Só para você ter uma noção, quando eu falo de nicho de mercado, como é importante, o Nightsia foi de um faturamento de 100% a 0%. Olha só. Tá? Na questão daquela parada, né? Foi 2020 foi de março para abril, uma coisa assim, de 100 mil que vamos botar, de 100% que faturava, passou a faturar 0. Por quê? Todas as baladas fecharam. E outro detalhe, as baladas foram as últimas a abrir, né? Não só baladas, como também restaurantes e tudo mais. O que aconteceu? A gente teve que se adaptar ao mercado. Ficamos ali parados no tempo que não havia balada. Quando começou, só para você ter uma ideia de como é importante essa questão de nicho, quando começou a voltar a questão das baladas, mas ainda com aquela história de máscara, né, não sei o que e tal, então você tinha alguns restaurantes que chamavam a gente para fazer foto, mas aí você encontrava 2, 3 pessoas ou 4 pessoas na mesa, você tirava a foto, já dizia, né? Aglomeração. Sabe? Aí, então, em vez de ajudar os restaurantes, a gente acabava atrapalhando. Então, o pessoal começou a botar um pé atrás também, né? Aí começamos a tirar individual. Mas assim, é aquela história que a gente conhece, né? As coisas foram acontecendo, o pessoal foi deixando de usar máscara e tal, e as coisas foram surgindo. Nesse meio tempo também a gente fez ali um dos carros-chefe nossos sempre foi a revista do Itamirim, que também teve esse objetivo. Quando a gente foi oferecer para o Itamirim, era justamente o Itamirim hoje o que é? Um clube de pessoas de alto poder aquisitivo, de médio poder aquisitivo. Então, quando a gente foi oferecer há 30 anos atrás o jornal para eles, a gente pensou nesse nicho de mercado. A gente vai entregar o jornal para um associado que tem um poder aquisitivo. E aí a gente começou a fazer esse jornal lá. Então, assim, a história da empresa sempre é voltada nesses nichos de mercado e sempre nessa oportunidade, né? Nessa questão de tu ver como empreendedor aonde que está o nicho que tu pode entrar para poder fazer um jornal e poder fazer alguma coisa. Seu cara, esse é o Nightsia. Então, tá no ar ainda. Aí, ó, Nightsia. Aí tem as últimas festas, que é de 14, 13 de agosto, 12... Hoje não é tanta coisa como tinha antigamente, o pessoal acaba usando muitas redes sociais, publicar fotos e tal. Exatamente. Mas há muitos anos atrás, esse era o caminho para ver a foto da balada. Esse era o caminho, né? Exatamente. Não, as fotos, o Nightsia, nas épocas boas dele, né, que ele fazia muitas publicações de festas aí você bota todas aquelas casas noturnas lá, né, do Felipe, como é que chama lá? Oh, meu Deus, esqueci sempre o nome dele lá,
Green Valley, né? Green Valley, Shed e outras mais lá. Então, o Nightia sempre esteve presente nesses eventos grandes. E hoje não, hoje a gente está assim, muito num patamar de atender restaurante, e atender casas menores e tal, porque essas casas maiores não são sempre também que tem festas. E muitos já optaram também por usar as próprias redes sociais delas, acabaram criando um vínculo com o cliente e tal. Seu Carlos, aí o senhor passou aí por uma verdadeira transformação, né? O senhor saiu lá da época, como o senhor falou, da máquina de escrever lá e chegou até a época digital, né? E hoje o Jornal dos Bairros, a gente ouve falar muito pela cidade, né? Como o pessoal acaba usando como meio de comunicação. Deu uma notícia, se é em Itajaí, né? A gente vai lá no Jornal dos Bairros e ele se aparece, né? Porque realmente a gente acredita que a informação lá ela é verídica, não aparece fake news. E outra coisa, a gente dá em cima da hora as matérias, tá? Exato. Porque a gente tem um pessoal que trabalha com a gente na colocação de matérias no ar, então a gente está ligado assim, ó, só para ter uma noção, todas as prefeituras da ANFRE, a gente coloca a notícia todos os dias. Então, a gente tem assessoria de todas as prefeituras. Nós pegamos o governo do estado, todas as matérias do governo do estado. Nós pegamos a XN, que é a Rede Catarinense de Notícias, que é da Dijori, do qual o jornal faz parte também, todas as notícias. Então, você está ligado 24 horas no que acontece no estado e também fora do estado, né? Aí você dá notícias a nível de Brasil, porque você tem as agências, como a Agência Brasil, que fornece matérias a nível de Brasil. Então, todo esse material a gente está dando todo dia. Tanto que você vê ali, ó, a gente está com 44 mil publicações. Pô, é publicação pra caramba. São 67 mil seguidores. E a gente tem hoje uma audiência em torno de 8,5 milhões de pessoas no último mês. Tá? Isso é muita coisa. Se vocês dividirem 8,5 milhões de pessoas, e eu te mostrei aqui, né, a parte do administrador, se vocês pensarem 8,5 milhões de pessoas, isso dá em torno de quase uma Itajaí por dia. Tá? Que entram nas nossas redes sociais e que veem as matérias e tal. Dessas redes sociais ali, eles vão para o nosso site, vão para o nosso Facebook. No total, do Facebook e do Instagram, a gente chega lá em 220 mil seguidores. Né? E tem mais aquele novo do Facebook também, que é o concorrente do Twitter, que a gente já está com 5 mil, 6 mil pessoas lá também. Né? Começou agora isso aí. Então, assim, você fica alimentando toda hora. Não tem. Você chegou a notícia, você está alimentando. Como isso a gente consegue fazer isso aí? Porque nós, jornalistas, fizemos parte de grupos de imprensa. Né? Nós temos grupo da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Primeiro Batalhão de Polícia, 12º Batalhão de Polícia, temos do Corpo de Bombeiro, temos da Polícia Rodoviária Militar Estadual, temos Cara, a gente tem grupo de tudo. Aconteceu o fato, a polícia já posta o material, né? E a gente automaticamente, no que eles postam, a gente já está colocando isso aqui no jornal, entendeu? Nas redes sociais. Então é bem rapidinho. Postou ali, a polícia postou alguma coisa agora. Se eu olhar o meu celular agora, eu vou verificar aqui nos grupos que eu tenho de mensagem. Aqui, ó. Já vai fazendo assim, ó. Nossa. Já vai fazendo assim, ó. Eu achando difícil acompanhar o meu. Nós temos, por exemplo, aqui, ó. Esse Coredec aqui é da ANFRE. Ele é da Defesa Civil Estadual. Então a gente recebe toda hora a orientação da Defesa Civil sobre como é que tá, vai chover, não vai, quais regiões. Então já está aqui. Então já vem aqui assim. Você tem aqui postagens da imprensa aqui, ó. Polícia Rodoviária. Então aqui, ó, vem... Mostra para a câmera aqui, ó. Vem material da polícia. Olha a gente já está postando aqui. Aí se for uma das últimas que a gente postou, eles tiram a fotografia, a própria polícia tira a fotografia e já manda pra gente. Isso aqui foi um carro que entrou dentro de uma casa, uma mulher se perdeu, e o carro entrou dentro de uma casa lá em Ibirama, se eu não me engano. Então não precisa estar o seu Carlos lá com a máquina fotográfica no local hoje para fazer a matéria. Não precisa exatamente quando as matérias não são do interesse nosso, quando a gente quer a pauta. Quando a gente quer a pauta, a gente vai atrás, faz o material. Mas assim, todos os jornais hoje, todos, sem exceção, eles estão aqui nos grupos.
Tá? Todos eles estão no grupo. A matéria que você vê no meu jornal de tarde, você vai ver na televisão à noite. Então a gente tem essa vantagem também de estar um passo na frente dos jornais de TV, porque o que eles vão postar à noite a gente já postou de tarde. Sim. A velocidade, né, da internet, da rede social, especialmente. E outra coisa, não são só esses órgãos oficiais. Nós temos aqui um canal que é do Só Pautas. Só Pautas o que é? São jornalistas do estado todo. São jornalistas do estado todo que estão aqui. O que eles fazem? E aqui dentro desse Só Pautas, as agências de notícia colocam notícias. Então aqui, vem notícias aqui, a gente já aproveita, eles passam as notícias para a imprensa também. Então, quer dizer, jornalistas estão aqui. Então é assim, é muito rápido. Então a internet tornou tudo muito mais rápido. A informação muito mais rápido. Além de que, hoje, todo mundo é repórter. Tá? Sim, todo mundo tem uma câmera na mão. Todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem um celular na câmera na mão. Pô, o cara tá passando numa BR, aconteceu um acidente, o cara vai lá, fotografa lá o caminhão, fotografa o acidente, ou filma o acidente, já manda pra gente. Olha, na BR tal, aconteceu um quilômetro tal. A gente não vai ter muitos detalhes do acidente, né? Mas a gente já coloca. Caso o acidente, por exemplo, feche uma ponte, como Navegantes ali, então a gente já coloca. Olha, pessoal, motorista, atenção, acidente lá na frente, lá, a gente mostra lá o acidente, assim, mas nunca mostrando nada que fira as pessoas. Isso até que eu ia comentar com o senhor, porque o Jornal dos Bairros, ele acaba se destacando um pouco, né, da imprensa mais tradicional, vamos assim dizer, TV e tal, ou os próprios... Todos os jornais hoje de TV, eles têm páginas, né, Instagram, nas redes sociais. Mas aqui na nossa região, especificamente, o Jornal dos Bairros acaba se destacando desses, né, porque... infelizmente a gente, às vezes na imprensa tradicional, só vê notícias ruins. E se a gente olhar aqui na página do senhor, a gente vê notícias que infelizmente, né, ocorrem e o senhor tem que transmitir, mas tem histórias inspiradoras, histórias bacanas, né? Tem coisas engraçadas, então... o senhor atribui que isso ajuda a levar o Jornal dos Bairros que as pessoas se incentivem mais, né, a acompanhar? A nossa linha editorial é uma linha editorial de positividade, né, de propor sempre, como vocês estão fazendo esse canal de vocês aqui, querem contar a história de Itajaí, querem contar as coisas boas de Itajaí, que existe muita coisa boa. Tá? Itajaí é belo. O nosso jornal também ele tem esse propósito de contar e de publicar as coisas boas. E assim, eu posso dizer, eu sou um cara que ama o jornalismo e ama a cidade de Itajaí, porque você não tem uma cidade, e olha que eu já fui em muitas cidades, mas assim, você não tem uma cidade como a nossa, em que nós temos uma qualidade de vida, tá? E a gente pode ver isso em pessoas que vêm, às vezes, gerenciar uma empresa aqui, gerenciar um banco, uma coisa. O cara não quer mais sair daqui. Não quer. Né? O cara não quer. Eu tenho dois amigos, vizinho, um é vizinho, outro é amigo ali, que administraram a BR Foods, saíram da BR Foods, aposentados, e estão aqui morando em Itajaí, não quiseram sair daqui de Itajaí. Então você vê muitos casos assim. Porque nós temos uma qualidade de vida. Você imagina assim, você sai do porto caminhando, tá? Sai do porto caminhando, você vai passar em frente ao mercado público, vai passar em frente ao ferro-bote, você vai passar em frente ao mercado público, mercado de peixe, você vai mais um pouquinho, você vai passar na Marejada, vai pegar a beira-rio ali, né? Vai embora, você vai passar indo para Cabeçudas. Tudo isso você olhando à sua esquerda, você está olhando o mar, ou o rio ou o mar. E você vai até Cabeçudas andando assim. Tá? E dentro de uma segurança. Você não tem preocupação hoje de andar em Itajaí, embora as pessoas falem em alguma coisa com relação à segurança, sempre mais segurança é bom, mas hoje se você sair com o celular na mão, e eu saio caminhando com o celular na mão, você não tem problema, como tem lá em São Paulo, que você não pode botar o celular aqui, que já passa um louco e te rouba o celular. Então a gente tem qualidade de vida, temos qualidade de vida, a gente tem um sério lugar. O Pico do Atalaia, pô, vai lá em cima, que eu acho bonito de você ver, você tem a visão toda da entrada da Barra aqui em Itajaí, você tem vários locais, nós temos as nossas festas bonitas aqui, que são tradicionais, são açorianos, nós temos o peixe, nosso mercado de peixe. Cara, são poucas, nós temos a nossa marina. São poucas as cidades que têm o que nós temos em termos de visual. Além da Marina, nós temos a ANE, Associação Náutica de Itajaí, e logo em seguida você tem aqueles barquinhos de pescadores, aquelas baterinhas. Agora você imagina, num corredor pequeno, ali em poucos quilômetros, você tem barcos de 50 milhões de reais,
tá? Você tem um pouquinho mais à frente a Anne, que são barquinhos um pouquinho mais simples, porque ali é mais simples. E você tem uma baterinha de R$1.000, cara. E tem um navio absurdo de 300 metros. Não, e um navio de cruzeiro. Outro dia eu fiz uma filmagem, navio de cruzeiro passando, um cara de bateira fazendo um pescador artesanal de bateira. Jogando uma tarrafa, porra, com um iate de 40, 50 milhões de reais ele no lado. Então você vê que, apesar de toda essa diferença, as coisas convivem harmoniosamente em Itajaí. Uhum. Então a Marina trouxe para a gente uma qualidade, né, de cidade no que diz respeito a ser conhecido mais mundialmente. As Volvos que aconteceram aqui, que hoje são Ocean Race, fizeram Itajaí ser conhecida mundialmente. Uhum. Né? Eu fui na primeira Volvo em 2012, aliás, em 2011, quando ela foi realizada, saiu de Alicante. Então, na época, o Amilcar, o Paulinho Bornhausen e o prefeito de Itajaí, o Jandir, eles pensaram assim, poxa, vamos trazer a Volvo para Itajaí. Pô, e a Volvo não era conhecida, ninguém sabia o que era, ninguém nem imaginava o que era. No Rio de Janeiro, mas ninguém sabia, não era divulgado? Não era divulgado, porque a Volvo no Rio de Janeiro era mais um evento. Isso. Tá? O que aconteceu? O Amilcar teve a feliz ideia de colocar 20 jornalistas dentro de um avião e levar esses jornalistas para conhecer a Volvo em Alicante, tá? Em 2011. Tá? Não sei quantos anos faz isso aí, mas foi em 2011. E eu fui um dos jornalistas, né, que fui lá, que é tempo de jornalismo, Jornal dos Bairros, fui convidado e fui para lá. Cara, aquilo ali abriu um horizonte para a gente. Quando tu chega em Alicante, aquilo abre um horizonte, são 100 mil pessoas lá dentro daquela Vila da Regata deles, e toda a administração da Volvo está lá dentro, né? Todo o processo que eles têm de acompanhar os barcos mundialmente está lá. Então, assim, você abre a visão de mundo que você não tem aqui em Itajaí. É isso que é uma viagem, você abrir os horizontes, né? Sim. E quando ele nos levou para lá, para mim, pelo menos para mim, então eu estou falando por mim, ele me abriu um horizonte e, puxa vida, se a Volvo com 5, 6 barquinhos dá toda essa repercussão aqui, imagina. Aí vim para Itajaí depois da 2011, e em 2012 seria em março, aqui a Volvo em Itajaí. E o Jornal dos Bairros começou a bater em cima. Poxa, a festa vocês não conhecem, mas a festa é assim, é assado, ensopado. E foi o sucesso que foi. E as outras, sucessivamente, foram um sucesso também. Isso a gente considerando... Por quê? Porque é uma aventura louca, né? A Volvo é uma aventura louca. Imagina. Então, da Volvo surgiu a Marina, da Volvo surgiu um apoio maior para a Anne, da Volvo surgiu vários velejadores que estão aí velejando. Então, quer dizer, cara, a Itajaí acabou fortalecendo o seu lado náutico, né? Que sempre existiu, mas foi não só seu lado náutico, como que o pessoal sempre fala, começou a dar visão para o mar. Isso. Né? Que você sempre dava as costas, mar, né? Você dava as costas para o mar. Isso. E agora começou a começou a olhar o mar com olhos diferentes. Você começou a dar valor, né, à tua vista para o mar. Você tinha vista para o mar e não dava valor. O que era a Praia Brava uns anos atrás? Eu me lembro, Praia Brava, você sabe o que era? Praia Brava era lá para desovar defunto. Desovar defunto. Você tinha medo de ir na Praia Brava. Você tinha medo. Pô, de falar em Praia Brava, você tinha medo de ir para lá porque era para desovar defunto. Ou o cara que ia lá com a namoradinha, deixava o carro lá, porque era tudo escuro, era tudo... Pô, a Praia Brava hoje é a parte mais cara da cidade. É a Praia Brava. Cara, a parte mais cara da cidade. Pô, se alguém tivesse, por exemplo, na cabeça, uma ideia de começar a comprar terreno naquela época lá, o cara hoje estaria milionário. Quem imaginava que a cidade de Itajaí e a cidade de Balneário fossem hoje conjuntas? Não existe mais separação entre uma cidade e outra. Você vê daqui a pouco Brusque e Itajaí vão estar assim. Você vê você viu já quantos condomínios tem lá para dentro? Você já foi na Paciência, naquela região toda lá? Sim. São quantos condomínios que tem lá para dentro? Hoje você não tem mais a diferença disso aí. Então, assim, a cidade de Itajaí, nos últimos anos, teve um crescimento absurdo. E tu não tem como não acompanhar, e tu não tem como gostar disso aqui. Entendeu? Não tem como não gostar. A cidade é muito linda, a nossa cidade. E essas notícias positivas, né?
quebra um pouco aquela regra de que o brasileiro gosta de tragédia, de dar audiência só para tragédia, né? E a gente vê no Jornal dos Bairros ali que ele tem notícias positivas, notícias engraçadas, enfim. E também é uma prova de que se tem audiência com coisa boa também. Sim, também tem audiência com coisa Antigamente, boa. A gente tinha alguns jornais que falavam que se espremia, saía sangue, né? Em Curitiba tinha a Tribuna, enfim, em outros locais. Aqui não existe. Aqui não existe. Lá no Rio ainda tem uns jornais assim. O Extra, né? O Extra que vai só no sangue mesmo, né? Vai só no sangue. Em São Paulo também tinha e tal. E é interessante que a gente vê que, olha, tem aqui um jornalismo diferenciado da cidade de Itajaí, que tem tanta audiência, né? Então, realmente nos orgulha muito isso. O pessoal gosta. Eu posso dizer assim, as matérias que a gente coloca, e eu sou um cara que eu saio para caminhar, saio para andar de bicicleta, eu vou sempre com o meu celular na mão. Então, eu estou sempre fazendo fotos, eu sempre fazendo imagens de Itajaí, né? Seja nos lugares que eu passo, principalmente entre cabeçudas, mole, final de tarde. Então tem muitas fotos bonitas. Essas fotos eu publico. Eu pego entrada de navio, saída de navio, pego lá uma garça fazendo uma graça, pego lá... Uma capivara atravessando uma olhada aqui, que uma foto não falsa. Essas fotos aqui, cara, eu tenho muito aqui, quer ver? Você publica muito no Stories também, essas fotos, né? Aqui, publicando, né? Eu tenho muito nos meus álbuns aqui, porque a gente faz muita coisa aqui e às vezes não dá tempo de publicar de tantas coisas que são. Mas eu gosto muito, assim, de publicar coisas da nossa cidade. Então a gente vai fazendo vai passeando e ao mesmo tempo já vai fazendo foto também, tá? Seu Carlos, lá da época, lá em Navegantes, quando aquele avião caiu, o senhor bateu a foto até, né? Há pouco tempo atrás a gente teve aí a edição não é Volvo, né? Agora Regata. Regata, The Ocean Race, né? The Ocean Race. Qual história que mais marcou o senhor ao longo dessas décadas aí? Se tivesse que escolher uma história. Que o senhor contou em algum desses... alguém que o senhor entrevistou, alguma história que o senhor escreveu, algum furo de reportagem lá que o senhor... algo assim que marcou mais o senhor, não? Olha, o que eu poderia te dizer? Na época que eu comecei com jornalismo, lá para aqueles idos de... Tudo era manchete e tudo era primeira página. Uma batida de carroça era a primeira página. Tudo era um grande evento. Tudo era um grande evento, porque não acontecia muita coisa aqui, né? Eu fui do tempo que pegou aquelas carruagens ali no lado do lado da Igreja Matriz que era um táxi. Depois surgiu os táxis, os Sincas aqui em Itajaí. Então, eu comecei conhecendo Itajaí no tempo que os tratores andavam com as madeiras, colocando material no porto de Itajaí. Então, cara, eu já fiz tanta coisa, tanta matéria, tanto... O senhor cobriu algumas enchentes, né? Cobri algumas enchentes que foram... Exatamente. Que foram catastróficas aqui para a nossa região. Eu acho que aquela que atingiu o porto e que deixou o porto totalmente inutilizado por acho que 4, 5, 6 anos... foi uma das tragédias, né, que a gente teve aqui. A de 2008 foi a pior. Foi a pior. Eu passei particularmente por uma enchente. Eu morava na época na rua, aquela rua do Itamirim, Clube de Campo ali. José Gal? Não, Rio Pequeno, aquela rua do Rio Pequeno ali. José Pereira Liberato. José Pereira Liberato. Eu morava ali e a de 83 eu não peguei. A de 84 pegou assim o teto da casa. Então, assim, a gente viu muito, nessa época, e cobria muito, o desespero das pessoas, né? Você imagina, quanto mais atrás você vai no tempo, você vê mais as dificuldades que as pessoas tinham, né? Não é como hoje, que você consegue, a ajuda vem de monte, mas não, naquela época lá era mais complicado. Tanto que na época lá eu era repórter ainda, eu me lembro que eu era repórter ainda, e a enchente pegou a minha casa. E como eu já tinha uma ideia, eu tinha comprado a casa e já tinha uma ideia de como é que a outra enchente tinha ido. Uhum. Mas eu nunca ia imaginar. Que logo depois você deu enchente em 83. Eu digo, vou comprar uma casa que não vai dar mais enchente, né? Você vai imaginando, não vai. Só que a segunda foi até pior, porque ela pegou do rio Itajaí Mirim e pegou do rio Itajaí Sul. As duas se encontraram, né?
E aí eu digo, não vai ser pior. Aí eu mais ou menos medi o que estava ali da última enchente, botei geladeira, botei isso, botei aquilo, televisão, botei das contas. Quando eu vi, cara, foi até o teto. Então tu chega em casa, é um desespero total. Porque você vê lá tudo que você botou, ele vai para cima e volta tudo no chão, né? Então é sujeira e tudo mais, é cama, é tudo de aglomerado, aquilo incha, não serve para mais nada. Eu dormi um tempão com um tijolo embaixo da cama, assim. Não, as coisas são muito loucas, cara. Então, assim, a questão das enchentes que a gente fez a cobertura, realmente foram complicadas. Eu acompanhei durante muito tempo, porque nós temos também, a gente esqueceu, acho que de comentar, que eu tenho a revista Portuária Economia e Negócio. A revista Portuária nós lançamos quando o Porto de Itajaí foi municipalizado, então há 27 anos atrás. Então, há 27 anos nós temos a revista Portuária e há 25 anos a gente cobre todo o setor de importação e exportação aqui da região e do estado de Santa Catarina. E na época eu acompanhei muito a associação comercial que tinha uma luta grande para transformar o Porto de Itajaí em municipal. Por quê? Porque quando acabou a Portobras, quem tomou conta do Porto de Itajaí foi a Codesp. Companhia Docas de São Paulo. O que acontecia? Itajaí não comprava uma agulha, não comprava um negócio sem pedir autorização para a Codesp. Itajaí amargou quase um ano, cara. Desse jeito, não se administrava. Porque a Codesp não tinha interesse que o Porto de Itajaí crescesse. Óbvio. Santos estava operando, não tem interesse de Itajaí crescer. O que aconteceu? Ficou um ano naquela luta. Então, a associação comercial, o CDL, todas as entidades ali se uniram, os empresários, e começaram a brigar. O meio político, até que a gente conseguiu a municipalização para Itajaí. Dali para frente, a coisa foi andando. Ô, seu Carlos, uma questão que eu acho interessante no Instagram, especialmente, Facebook, enfim, do Jornal dos Bairros, é que os comentários estão liberados, né? Uhum. Hoje em dia, nos grandes portais, você lê a notícia, às vezes precisa ser assinante para ler a notícia, exato, ou precisa ser assinante para comentar algo, né? Sim. Eles bloquearam os comentários, né? Uhum. É só tu falar bem que ele não bloqueia. E os comentários, às vezes, até são uma parte interessante, né? São engraçados, enfim, a gente tem um feedback do que as pessoas estão pensando, né? Essa questão, essa ferramenta dos comentários, o que o senhor acha sobre isso? Assim, daria para bloquear, não daria para bloquear? Dá. No Facebook e no Instagram você consegue bloquear qualquer coisa, né? Uhum. Você consegue bloquear, você consegue ocultar comentários e tudo mais, mas a gente não vai nessa linha. O objetivo é deixar o povo dizer o que quiser a respeito da matéria, do assunto, cada um tem a sua opinião. Embora né, a gente saiba que as pessoas hoje estão muito politizadas, não digo muito... Polarizadas, exatamente essa palavra. Então, assim, o que acontece? Existe na internet hoje aquela coisa do julgamento, entendeu? Acontece uma coisa, já começa a julgar, a pessoa às vezes nem lê a matéria, só olha um título, já começa a julgar, começa a falar, começa a emitir opinião e aquela coisa, e aquela briga dentro do próprios comentários. Se tu pegar comentários ali, é umas coisas de louco. Só que assim, a gente como imprensa livre, né, por enquanto a gente está como imprensa livre, por enquanto, a gente está deixando os comentários livres, né, sem problema nenhum. Esses portais que tu falas, que eles às vezes você tem que ser assinante para colocar, é porque os caras entraram para o esquema de assinatura do site, né? Então, na realidade, o que eles colocam no Instagram é apenas uma chamada para o site. Isso. Então, aí para entrar no site, você tem que ser assinante. É o caso do Jornal de Santa Catarina, que faz isso e tal. E outros portais, aí Folha de São Paulo, grandes portais, eles utilizam esse esquema, né? Você... para pegar a matéria todinha, e você vai ter um pequeno da matéria com link que te joga para o site. Aí você tem que ter assinante para lá. Eu não optei ainda por isso aí, né? O jornal é livre, as manifestações são livres ali, só que a gente assim sempre fica acompanhando e vê que essa questão dos comentários, eles estão muito raivosos, entendeu? Uhum. As pessoas estão com muita raiva, muito ódio, sei lá, eu vejo coisas ali que me arrepia a cabeça, cara, porque assim, eu comecei com jornalismo em 76,
quem era presidente na época era o Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel, se vocês não se lembram, que para quem não se lembra, foi quem editou o AI-5. Né? Você era preso, desaparecia e não tinha explicação. E os jornais, e as televisões, e as rádios, você tinha a censura. Né? Você tinha, em grandes jornais, tinha um sensor no lado que riscava o que quisesse e você não tinha o que fazer. Eu, naquela época, eu tinha menos preocupação de escrever e de botar uma coisa no ar do que eu tenho hoje. Tá? Olha só, tempo da ditadura, tipo da censura, tempo do Geisel, tá? E depois eu passei o Figueiredo todinho, que foi mais aquela abertura que o Figueiredo deu, tempo dos governadores biônicos, prefeitos biônicos, tudo nessa época aí. Eu não tinha tanto medo de escrever, talvez até pelo espírito de ser jovem, mas não tinha tanto medo de escrever como eu tenho hoje. Hoje, a gente está muito preocupado no que a gente coloca, tá? No que a gente coloca no jornal, no que a gente coloca nas redes sociais. E tem coisas que quando você vai falar de determinado assunto, você pensa duas vezes, tá? Vamos aí contar. Quando você fala em STF, quando você fala em STE, quando você fala numa coisa, não fala noutra, quando o assunto é nesse nível aí, eleições, então já fica com o pé atrás. Tu fica pensando no que tu pode colocar para que não seja mal interpretado, ou seja, que eles usem a interpretação que quiser. Poxa, aí a gente está falando assim, poxa, mas até um jornalzinho daqui, vai saber, cara, se alguém via esse negócio lá para cima. E hoje a gente sabe que, infelizmente, está assim. Espero que isso não vá mais para frente. Eles estavam querendo aprovar uma lei aí de que se você publicasse alguma coisa, alguma entrevista, em que teu entrevistado chegasse aqui e falasse alguma coisa contra alguém, você seria punido junto com o entrevistado. Responsabilidade junto com o entrevistado. Na realidade, os jornais sempre publicaram entrevistas famosas, né? Pô, você pega aí uma Veja da Vida, que colocou o Roberto Jefferson falando, né, do Petrolão, o irmão do Collor falando do Collor, tá lembrado daquelas capas? Sim. Tá? Então você lembra daqueles caras que fizeram aquelas denúncias todas? Imagine, né, num caso desse, de tu colocar uma entrevista lá, o cara falar alguma besteira, que pra ti aquilo ali é tranquilo, mas que ofenda um terceiro, né? Ofenda um político, ofenda uma coisa. Você está roubado. Você vai responder civilmente, você vai responder penalmente. Né? Então, quer dizer, está muito complicado hoje a questão da escrita. Além disso, e também tem a história aí de que a gente está ouvindo, de que eles vão começar a também cobrar por publicações que tu fazes, de alguma coisa que o Jornal da Globo publicou, os grandes jornais, como é que diz, para monetizar esses grandes órgãos de imprensa, né? Então, tá complicado, cara. Tá cada dia mais complicado tu escrever, tá? Seu Carlos, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso episódio. O Dante vai fazer uma pergunta final. Mas existe algum projeto para o futuro, o Jornal dos Bairros? O senhor pensa em fazer algo diferente? Tem alguma coisa aí já no forno? Pode dar um spoiler para nós? Como é que está aí o Jornal dos Bairros? A gente está sempre em constante modificação, né? Porque as coisas evoluem, né? E como eu falei para ti, quando eu comecei há 47 anos atrás, não existia, era a máquina fotográfica de plástico e escrever ali. E, a gente aquilo tudo, né? Passou por todas as etapas do jornalismo, linotipo, aquelas máquinas que batiam e faziam impressão de jornal ainda em tipos, passamos por telex, uma série de coisas aí. Então, assim, a gente sempre está evoluindo, sempre está acompanhando a evolução na questão da imprensa. Essa questão que vocês fizeram do podcast, a gente estava conversando antes, a ideia do Jornal dos Bairros sempre também foi fazer um podcast. Mas como eu sou muito do jornal ainda, sou aquele jornalista que sempre esteve atrás das câmeras e não na frente, então eu fico sempre meio que receoso em fazer esse tipo de coisa. Mas a gente consegue fazer um podcast desse, é interessante. Acho que a ideia de vocês aqui é ótima, de apresentar as coisas para
para a cidade, mostrar o que realmente é importante e as coisas boas da cidade. Eu acho que esse caminho que vocês estão pegando aqui é um caminho excelente. É um caminho que eu tomaria também, se eu fosse abrir lá, é de entrevistar pessoas interessantes, é de mostrar as coisas interessantes de Itajaí, mostrar o que é bom, quais são as pessoas realmente que estão na cidade, que têm as ideias e que fazem as coisas aqui. Acho que vocês estão no caminho certo. É uma das coisas que eu faria. Além, claro, de a cada vez mais pegar o meu site, pegar minhas redes sociais e ir aprimorando elas, né, no sentido de arrumar visualmente. Você sempre modifica o site, sempre modifica de uma maneira que agrade mais ao cliente. A gente tem uma circulação que, além de Itajaí, como o jornal é colocado no site integralmente, você tem uma circulação que a gente diz assim, você não sabe quanto que circula, porque a gente coloca o jornal nas redes sociais e ali com link para ir para o jornal online também, além do que é impresso. Então você tem, e além disso, o jornal é associado da DJORI. A DJORI, o que é? A Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. Nós somos mais de 100 associados lá, que a gente tem a força dos jornais do interior. São jornais do oeste, do meio oeste, do extremo oeste, de Jaraguá, de Joinville, tudo quanto é região que você imaginar, essa DJORI, essa associação, ela centraliza. Então é importante porque ela nos dá força também, ela noticia as nossas notícias, ela coloca para frente no estado, eu mando material para eles, então eles têm essa RCN, que é a Rede Catarinense de Notícias. Então, assim, é uma coisa conjunta. E o Jornal dos Bairros é isso aí, é sempre procurando melhorar, sempre procurando ajudar as pessoas. A gente coloca muitas pessoas que pedem ajuda de vaquinha, né? Essa história de vaquinha que estão sempre fazendo. A gente verifica a história se é verdadeira, sempre coloca, sempre está ajudando. E isso acontece muito. Muita coisa de Itajaí a gente ajuda, tá? Isso é importante. Seu Carlos, obrigado pela sua presença. Foi muito bacana curtir a sua história. Acho que a gente tem papo aí para mais alguns podcasts. No futuro, quem sabe a gente volte a bater mais um papo, falar mais um pouco sobre a sua história, né? Que está muito ligada à história de Itajaí, pelo que o senhor falou. E é muito bacana ver que a gente não está sozinho em levar histórias positivas da cidade para frente, né? Que a gente realmente pode acreditar que existem coisas muito boas na cidade, apesar de não render muita manchete ruim, mas que existe muita coisa boa. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou deixar para o Dante fazer a última pergunta aí. A pergunta tradicional aqui do podcast. Seu Carlos, se o senhor pudesse enviar uma mensagem pro Carlos lá com 10 anos de idade, né? O que o senhor... Com 12 anos? Com 12 anos, enfim. O que o senhor falaria pro Carlos com 12 anos de idade? Cara, tu foi no caminho certo. Se eu tô 47 anos na profissão, eu podia dizer assim, cara, tu acertou no que queria, Deus te iluminou, Deus colocou aquilo para ti como profissão, e tu estás até hoje com a mesma paixão que tu tinhas há 47 anos atrás. Porque jornalismo é paixão. Se você não tiver o jornalismo aqui no sangue, não adianta. Você não vai passar, você não vai transmitir credibilidade, você não vai transmitir nada. Seja numa matéria, seja num podcast, seja numa reportagem. Se você não tiver o jornalismo no sangue, você não vai transmitir credibilidade, né? O importante de tudo que acontece na vida das pessoas, em tudo que acontece na tua vida é credibilidade. Se você não tiver credibilidade, nada disso acontece. Seu Carlos, obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado para vocês. Obrigado você que nos curtiu, nos ouviu, nos assistiu. Não esquecendo aí de curtir, compartilhar, dar o like, né? Mandar aí para os amigos e nos ajudar a divulgar um pouquinho mais a história da nossa cidade, uma história muito bela aí, como do seu Carlos, que nasceu aqui e que escreveu sua história, literalmente escreveu sua história, escreveu a história de Itajaí também. Valeu, até a próxima, muito obrigado.